assim a palavra do Senhor, lembrando que hoje é dia 25 de Abril, os estrangeiros talvez não tenham muita expressão para si, mas foi em 1974 que se deu o 25 de Abril, que foi a libertação da ditadura. E hoje vamos falar da verdadeira libertação do homem, do verdadeiro 25 de Abril que cada um precisa. Para acrescentar à bênção do 25 de Abril, estamos com a igreja neste lugar, na rua 25 de Abril, imagina. Que bênção, é profético, com o agravante da bênção e da profecia, que estamos no número 8, que representa novo começo, e número 12, que representa governo e autoridade. Deus nos deu o melhor lugar do conselho, na terra onde é autoridade sobre Fátima, porque o governo sai daqui, aqui sim está a Câmara Municipal, a autoridade máxima sobre o Conselho. Não somos orgulhosos nem arrogantes, mas sentimos que estamos no lugar certo. Amém? Então, meus queridos, versículo 30, vamos ler. Dizendo ele, Jesus, essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, diga comigo o resto, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora veja, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podem tomar os vossos lugares. Estava eu a dizer, e bem, que a resposta para a nossa vida está em ser livres através de Jesus. Nós estamos numa época em que as pessoas têm encontrado muitas formas de alívio para as suas emoções, para as suas prisões interiores. Há muito tipo de ação através de profissionais, seja na área da medicina, na área da psicologia, até na formação, os coachings, os não sei que ratings, essas tretas todas, que até algumas são saudáveis e boas, mas que na realidade traz uma libertação muito, muito parcial. Aquilo que Jesus disse foi, atenção jovens, atenção gente, se eu vos libertar, a vossa libertação não é parcial. Não tem a ver com dinheiro, a minha libertação, não tem a ver com áreas emocionais, não tem a ver com lavagem cerebral, tem a ver com uma libertação plena, completa, total. Por isso que eu não entendo algumas comunidades que sempre gostam de fazer a libertação sobre as pessoas que já foram libertas. Não é? Parece que a pessoa está sempre amarrada, parece que o demónio está sempre a tomar conta dela. Coisa estranha, porque quando Jesus nos liberta, somos livres. Quando nascemos de novo, começamos uma nova vida. Tornamos uma nova criatura. Há, sem dúvida, a noção da liberdade de uma forma errada. Porque em 1974, quando veio a libertação do Estado Novo, do Estado de Direito, que estávamos a viver num estado de ditadura, o chamado Estado Novo desde 1933, houve a libertação através, com muita incidência, sobre um determinado partido, que não vou aqui agora falar de política, e que essa força política que levou depois à constituição do que é o direito democrático, que o direito democrático supõe que seja algo parecido com direito à expressão, à liberdade de expressão, o direito ao acesso à escola, o direito a podermos ter as nossas escolhas, quer a nível sexual, quer a qualquer outro nível, desde que respeitemos a liberdade dos outros, o direito político, em que deveremos ter a liberdade de podermos escolher o partido que queremos que governe, o direito à liberdade religiosa, que todos somos livres de ter e professar a nossa religião,
Enfim, o direito ao acesso à justiça, ou seja, qualquer pessoa tem que ter o direito gratuito à justiça. Para quem não sabe, quem não tem dinheiro pode ter um advogado para o defender, desde que recorra a ele através da Segurança Social. E o direito à medicina, o direito à saúde, tanto que em Portugal quem não tem dinheiro é cuidado, é tratado. Isso não acontece até em muitos países bem desenvolvidos e talvez os mais desenvolvidos do mundo, onde a medicina é uma coisa horrível. O direito a ir ao médico é algo que se não tem seguro, se não tem isto, não tem aquilo, a pessoa vai à falência e perde todo o dinheiro que ganhou numa vida por ir 2 ou 3 ou 5 ou 6 dias a um hospital fazer algum tratamento. São milhares de dólares, milhares de euros, qualquer tratamento. Nós, em Portugal, temos uma democracia interessante, bem defensora dos necessitados, mas isso não é a liberdade plena. Porque estamos nesta época que foi a Revolução dos Escravos que gerou esta libertação sobre todo o tipo de ditadura, mas as pessoas continuam presas. Porque falamos com o direito a falar, mas ninguém nos ouve. Temos o direito à justiça, mas a verdade é que ela não existe. Existe uma justiça muito reduzida e vê-se muita injustiça. Temos um direito a dizer que somos donos do nosso património, mas na verdade quem não pagar o IMI e não pagar os impostos fica sem ele. E temos o direito ao nosso salário, mas de mais de metade do nosso salário é para impostos. Portanto, isto é uma liberdade muito, muito estranha. Mas é a liberdade que temos. Temos o direito de ser homossexuais, o direito de ter sexo com qualquer pessoa, desde que haja vontade das duas partes. Temos o direito de comprar e vender, temos o direito de ter a fé que tivermos, temos o direito a poder professar o partido político que nos interessar. Temos o direito a tudo, mas nunca fomos tão escravos. Nunca. O homem hoje vive na nossa geração no meio de uma enorme multidão que nunca o mundo teve tanta população, foi tão povoado e nunca o homem viveu tão só. Muitas pessoas se sentem sós. Nunca o homem foi tão atacado por problemas emocionais. A doença dos nossos dias tem a ver com depressões, tem a ver com comida a mais, o stress, tem a ver com... hoje a nossa geração se sente aprisionada e escrava de comer, de beber, de um isolamento, de uma rede social, de uma aceitação entre pessoas. As pessoas hoje estão isoladas e no meio de multidões. E nós, igreja, temos um papel preponderante sobre isso. Somos os responsáveis para mostrar a essas pessoas que não é o Euromilhões que é a solução para a sua vida. Também não é casar bem, ou também é melhor casar bem que casar mal. Mas não é o facto de estar num casamento que o liberta. Não é o facto de ter saúde que o torna livre e feliz. Porque só há uma forma do nosso coração ser livre. É quando Jesus entra nele. Não há outra maneira, porque o homem rico se suicida. A classe onde há mais suicídios é na classe mais rica. Para quem não sabe, fique sabendo. A classe onde há mais depressões é nas pessoas famosas, porque a pessoa famosa é famosa por um período de graça, logo a seguir veio o período da desgraça, em que começam a difamá-lo, em que inventam coisas. Os ricos, eles têm um grave problema. Eles não têm a capacidade, como eu, de ir ao shopping e ninguém me chatear a cabeça. Eles não têm a possibilidade de ir para a praia, brincar com a família, sem ninguém os chatear a cabeça. Os ricos vivem debaixo de uma depressão assustadora. Medo de ser roubados, medo de alguém sequestrar alguém da sua família, medo de perder a fortuna. Olham para os seus relacionamentos, porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que o dinheiro granjeia muitos amigos. Esses famosos, ricos, os amigos deles, eles a maioria das vezes sabem que só tem a ver com dinheiro. Não é uma amizade pura. É mais fácil encontrar pessoas felizes onde há pouco do que encontrar pessoas felizes onde há muito.
Os brasileiros, mais que ninguém, sabem até dizer isso, porque eles fazem uma festa todas as semanas na sua casa. Todos os fins de semana tem churrasco. É mentira o que eu estou a dizer? Não é mentira, pois não? Os brasileiros têm uma capacidade de felicidade no meio da pobreza, do pouco. Mas os ricos estão feitos ao bife. Têm grandes moradias com 50 gajos a guardá-los. Têm grandes carros, mas têm que ser blindados. Porquê? Porque o mundo está escravizado. O direito que nós adquirimos da liberdade em quase todos os países. Não são todos tão fechados como a Coreia do Norte, nem todos estão fechados como tantos países islâmicos, mas o direito à liberdade da maioria dos países é uma liberdade um bocadinho falsa. É uma falácia. Por isso, nesta manhã, eu queria vos dizer que a liberdade de expressão é importante. A liberdade de poder sair de um país para o outro, embora agora com o Covid-19 estamos a saber o que é não ter liberdade. A liberdade política e religiosa, no tempo também de Jesus, era algo que não existia. Não havia liberdade, porque eles estavam debaixo de uma repressão. Estavam debaixo de um governo romano, de alguém que os subjulgava. Há aqui uma frase curiosa quando Jesus diz, não é? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles dizem, responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Ora, este povo tem memória curta. E às vezes isto faz lembrar os crentes da igreja. Eles têm memória curta. Às vezes os crentes, ao fim de uma temporada na sua história de cristãos, em que encontraram paz, alegria e depois deixaram um bocadinho de se focar em Deus e esquecem-se daquilo que passaram no passado. Às vezes nós temos que lembrar do passado para sabermos como devemos estar gratos no presente. Porque muitas vezes não entendemos o que Deus fez na nossa vida. Se eu olhar para o meu passado, o meu futuro seria prisão ou morte antecipada. Porque eu estava-me a tornar um índio, um vândalo. Com 13 anos saí de casa. Com 13 anos provei... Aliás, com 10 anos comecei a fumar. 12, 13, 14 fumei alguma droga. Não entrei na heroína, nem nos pós, mas fumei todo o tipo de droga, daquela que não faz tão mal, o haxixe, a Maria Joana, o liamba, tomei alguns comprimidos para cepidar, outros para drunfar. Então eu fui um jovem que andei bebia como alguém adulto. Eu com 10 anos bebia bagaço ou cachaça aos 10 anos. Mas Deus, de alguma maneira, me tinha tocado, também muito jovem, com a sua presença, para que eu soubesse que havia um outro caminho além daquele. Eu não posso esquecer de onde Deus me tirou do caixote do lixo. Porque Ele verdadeiramente me tornou livre. Mas eu podia ter voltado às fábulas, podia ter voltado ao erro, podia ter voltado àquilo que não presta. E este povo tinha memória curta. Jesus, ao dizer, se o Filho vos libertar, não é? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertar, e se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. E quando eles questionam Jesus, eles estão-se a esquecer do tempo que foram aprisionados durante 400 anos no Egito. Eles estavam-se a esquecer as várias vezes no tempo dos juízes que eles ficavam debaixo da mão dos seus opressores que lhe roubavam a comida, como nos tempos dos juízes. Eles estavam se esquecendo quando a grande Babilónia tomou conta deles. Eles estavam-se a esquecer que hoje, naquele dia em que Jesus pregava, eles estavam a ser dominados pelo governo romano, por isso que eles queriam um Jesus político e não um Jesus espiritual, para trazer libertação plena e completa à sua vida e definitiva, porque a libertação que há em Cristo não nos liberta de um problema do hoje, mas liberta-nos de um problema da eternidade, que é ficar separados de Deus para sempre. E eles não entendiam isso. E questionaram de uma forma tão estranha que eu até pergunto como é que este povo parece tão sábio e ao mesmo tempo tão burro para dizer isto a Jesus.
Nunca servimos ninguém. Há irmãos às vezes que andam nas comunidades, se dizem cristãos, e eu sou servo do Senhor. E não é. Porque tem o vício disto, tem o vício daquilo. Não é fiel a Deus. Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Como é que ele pode dizer que é uma pessoa livre? Se ela vive tão escravizada. Chega à casa e vive numa tristeza profunda. Chega à noite e não consegue dormir. Chega com a família, vive em discussão com todos. Como é que uma pessoa é livre? Como é que Jesus liberta uma pessoa para ela continuar com os sintomas de alguém que não tem Deus? Porque quando Deus liberta, liberta mesmo. Amados, nesta manhã eu gostava de que nós tivéssemos a compreensão de acreditar, não é? Que a liberdade que Jesus dá é realmente uma liberdade completa. Como devemos encontrar a liberdade? A liberdade ou a libertação que Jesus estava falando nada tem que ver com estas questões políticas, sociais, trabalho. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, Jesus queria dizer, Jesus queria mostrar-lhes que nele a liberdade, a libertação é completa. O homem em suas prisões tem simplesmente a ver, estas prisões que nós temos, a maior prisão do homem tem a ver com o seu interior. Como é possível ser feliz com um prato de sopa? Como é possível ser feliz a dormir debaixo de uma ponte? Como é possível ser feliz e ter paz no meio da guerra? Como é possível ser feliz quando se está a morrer? Só é possível quando o homem encontrou o seu libertador. E esse só existe um. Chama-se Jesus Cristo. Paulo, ele dizia em 2 Timóteo 4:1, peço que o jovem ponha lá para mim, 2 Timóteo 4:1-5, algo que nos fala sobre, quase que não tem muito a ver, mas eu quero salientar este pormenor que vamos ler sobre o que Paulo disse a Timóteo. Conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É isto que a igreja precisa de perceber. Virão tempos em que as pessoas não querem a verdade. Virão tempos em que as pessoas não querem a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse no verso 32, conhecereis, põe o versículo 4, se faz favor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verso 4 de Timóteo. E nós temos que entender que a verdade de Deus, olha o que diz, a verdade de Deus é algo que traz libertação. A libertação dos teus amigos não tem a ver com tu falares aquilo que eles querem ouvir, mas tem a ver com falar aquilo que eles precisam de ouvir. E o que eles precisam de ouvir é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo o sempre. O mesmo que libertou no passado é o mesmo que liberta hoje, porque muitos dirão e farão e levarão que a verdade do Evangelho não seja mais ouvida. Por isso que nós temos que entender que muitos se desviarão da verdade, voltando ao erro, mas nós não somos desses. Pode dizer amém? A importância de nós entendermos o que Cristo nos liberta, isso passa sem dúvida por um caminho que muitas vezes não queremos. E esse caminho é o caminho de se deixar que Deus nos tome de tal maneira para nos libertar. Há pessoas que não deixam Deus libertar-se. Porquê? Primeiro, verso 32, porque não querem a verdade na sua vida. Conhecer a verdade é importante, mas deixar que a verdade nos liberte é mais importante ainda.
Porque o que é que Jesus estava a dizer? O facto de eu conhecer a verdade só por si não me liberta. O que me liberta é também aquilo que Jesus disse nos versos anteriores. No verso anterior ele diz, Jesus disse, 31, aos discípulos que criam nele, se vós permanecerdes em quê? Na minha palavra. Ou isto é, se a verdade que vocês aprendem, vocês vivem, verdadeiramente sois meus discípulos. E esta é a liberdade que liberta. É o conhecimento da verdade e a prática da verdade. O conhecimento da verdade e a vivência da mesma verdade. E muitas vezes nós achamos que o facto só de conhecer a verdade chega. Irmãos, eu há dias dizia aqui, salvo erro, no domingo passado, que o facto de eu saber que ir em excesso de velocidade é errado, não significa que eu não o faça. E não significa que vá até ser multado ou até ter um acidente. Mas estou errado. Estou ou não estou? Estou exposto. Deixo de ter autoridade para dizer ao seu guarda estas palavras quando ele me apanha e a 120 e vou a 130 ou a 140. Ó seu guarda, eu só vinha a 130. Pois é. E nunca andou a mais. Não, não andei. Sempre andei a 120. Estou a mentir. Porquê? Porque já andei a 200 e tantos. Não é? Uma vez ia a 230. Que coisa linda. E aquilo não dava mais. Porque se desse mais ia a mais. Deixei de ter autoridade para dizer eu sou um exemplo de condução. Deixei de ter autoridade. Deixei ou não deixei? Nós perdemos a autoridade quando erramos. É ou não é? E nós temos que entender que o nosso erro é fatal. Como o destino. Não é? O nosso erro é fatal. O nosso erro rouba-nos a liberdade. O nosso erro rouba-nos a capacidade de dizer, Senhor guarda, perdoa lá. Eu sou um bocadinho lateiro, não é? Eu chego ao Senhor guarda, perdoa lá isso. Há dias eu ia ali assim, quando se vira ali para a Mercedes à esquerda e vinha de cima daquele bairro de moradias e eu esqueci-me que aquilo não se pode virar à esquerda. Vocês estão a ver? Para tomar. Há ali agora um risco contínuo. É recente esse risco. Tem que ir à rotunda. E eu ia ao telefone, mas o telefone Bluetooth, eu já não atendo o telefone nas mãos. Ia ao telefone, ia tão distraído, e ainda pus o carro assim, vinha a polícia. E eu puxei para trás. E ela falou, então, você não sabe que não pode virar para aqui. Eu só me lembrei agora, olha, isto é recente, peço desculpa, Sr. Guarda, peço desculpa. E lá fui. Que eu sou uma benção. Também ia errar, porque gostava de ficar mais em baixo para ver as pessoas. E aquele tem que ir... Nós temos que entender que o que nos torna cristãos, o que nos torna pessoas com autoridade espiritual, tem a ver com a cumprir a palavra do Senhor. Eu não estou a dizer que somos todos perfeitinhos e que não vamos errar, senão o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, já bem velhinho, quando escreveu as epístolas de João, ele estaria errado. Ele diz, se dissemos que não pecamos, somos mentirosos. Agora, o bonito dos nossos erros é o nosso arrependimento, que é ele que gera perdão e restauração. Agora, há que compreender que a liberdade plena, a liberdade que Jesus trouxe para a vida do homem, nada tem a ver com essas coisas que nós hoje falamos, que as pessoas idealizam, mas tem a ver com uma liberdade interior, uma liberdade no coração, onde o nosso coração é totalmente livre, onde Deus entra para arrumar, onde Deus entra para tomar conta. A Bíblia diz uma coisa, um versículo que é: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Isto é quando Jesus liberta, e liberta mesmo a nossa vida. Ele entra no nosso coração, Ele faz morada na nossa vida e começa a guiar os nossos passos.
Por isso que o homem anda aprisionado em sua vida. Ele vive de uma tal maneira aprisionado que ele não sabe como decidir a sua vida. Não sabe se vai para o lado direito, se vai para o lado esquerdo. Porquê? Porque Deus não orienta a sua vida. Irmãos, eu digo muitas vezes, eu tenho irmãos nesta casa há muitos anos que aprenderam a perguntar a Deus o que é que Deus quer da vida deles, qual é a cidade que eles querem para criar os seus filhos, qual é a igreja que eles querem para que os possa discipular, qual é a igreja que eles querem para poder fazer parte da família, vestir a camisola, amém? Porque muitas vezes as pessoas andam atrás do lucro. Andam atrás da melhor oportunidade, andam atrás do melhor emprego, porque o melhor emprego nem sempre é o melhor trabalho para a tua vida. Ganhar mais não representa vir a ter mais. Temos um querido amigo, o Pacheco, que hoje não está connosco, está online, que ele já disse, ele estará a ouvir, ele destruiu a sua saúde por causa do emprego dele. Ele vivia debaixo de alta tensão, valia mais ele não ter trabalhado ali. Mas alguém tem que fazer o serviço, é verdade que sim. Mas o que vale ao homem andar 50, 60 anos a trabalhar para ganhar dinheiro, para quando chega a velho gastar o dinheiro todo na saúde? O que vale à tua vida, não presenciares a vida dos teus filhos por causa de ganhar dinheiro para sustentar, para lhes dar educação, quando eles crescem, quando chegam aos 20 anos, quando eles se vão embora, tu não os conheces. O que vale isso? Jesus veio para nos dar liberdade completa, para nos libertar de todo este tipo de questões. Guiar os nossos passos, guiar a nossa história, orientar o nosso caminho. O lucro não é o caminho mais certo. Sair do euro ao milhões, se calhar, tornava-te mais escravo que o que és hoje. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, não é o pastor Paulo que te liberta. O pastor Paulo te aponta-te o caminho para a libertação. Cada um de vocês aqui são responsáveis pelo vosso próximo. Tu não és responsável pela fome que está na Angola ou está em África do Sul. Em África do Sul até não, que é um país rico. Em muitos países onde há miséria, tu não és responsável por ganhar a alma que está longe de ti. Mas és responsável de olhar pelos teus empregados, os teus empregados, os empregados que aqui estiverem a olhar pelo seu patrão, nós que trabalhamos, nós que vivemos, que temos clientes, ver como cuidamos dos nossos clientes, que testemunho damos aos nossos clientes. Tu que trabalhas, seja lá para quem for, tu és responsável por apontar Jesus para o caminho daqueles que te rodeiam. Por isso que eu acredito num avivamento neste lugar. Porque eu acredito que Deus vai levantar uma geração de gente que não anda atrás do lucro. Não anda atrás do melhor emprego, mas do emprego que Deus escolhe. Não anda atrás da miúda mais gira, mas da miúda que Deus diz é aquela. E não é aquela porque algum profetizou. Que eu gosto pouco de profecias dessas. Deus encaminha cada um. E olha que não é preciso... Isto é como os animais. Ninguém os ensinou a fazer amor, nem a procurar a companheira. Mas chega a hora e a coisa funciona. É verdade, meu filho, mas eu ensinei-te algumas coisas. É o meu filho. Nós temos que entender, não é? Que a verdadeira liberdade que Jesus trouxe tem a ver com o nosso coração ser tomado por Ele. E aí, irmãos, como eu hoje digo e redigo e faz-me imensa confusão, as conversões dos dias atuais, que não são conversões, são convicções só. Uma conversão, uma mudança completa de vida. É quando Deus entra na vida de alguém e faz um rebuliço. Eu, quando me entreguei a Jesus, deixei de fumar, deixei de me drogar, deixei de fazer uma vida errada. Comecei a... Irmãos, tudo o que eu descobria que Deus queria que eu fizesse, eu fazia. Não tenha dúvida. E era um tempo até de repressão dentro da igreja. Tudo era pecado ir ao cinema, era pecado quase tudo e mais alguma coisa. Que até me tinha impressão, quase fui expulso da igreja por andar a jogar futebol com os irmãos da igreja. Quase fui expulso da igreja porque consegui um programa de rádio de borla. É verdade. E não me deixaram fazer.
Porque já tinha feito antes, no anterior pastoreio. E eu submeti-me sempre a toda a autoridade, porque entendia que a minha vitória estava na submissão. Irmãos, a liberdade que Jesus quer dar não é arranjar-te uma miúda muito gira. Isso és tu que escolhes, orientado por Deus. Cuidado. Deus pode guiar-te a escolher, mas deixa tu escolheres. Olha Sansão. Quem era Sansão, irmãos? Um homem que Deus levantou para libertar o povo das mãos dos medianitas. O cabelo não tinha força, o cabelo representava obediência. Mas não era só o cabelo que era obediência, era não beber e não casar com mulher estranha, mulher não judaica. E ele meteu-se com quem não devia. E ele não perdeu a força quando pecou. Ele perdeu a força quando contou que não podia contar a ninguém. O diabo, ele conhece a nossa história, mas ele não conhece muita coisa de nós. Mas quando abrimos a boca para dizer o que não devemos, perdemos a força. E o que aconteceu com Sansão? Quando Sansão abriu-se todo para a pessoa errada, o libertador ficou preso. E foi preciso arrependimento para que ele destruísse os midianitas, os seus inimigos. Nesta manhã o que eu quero que tu entendas é que a tua libertação, ela vai fazer com que outros sejam libertos por tua causa. Deus, ao libertar o teu interior, o teu coração, Deus, ao aceitares, porque repare, este contexto de texto, ele diz que muitos dizendo essas coisas, verso 30, muitos creram nele. Porque a fé vem pelo quê? Quando ouvimos. Eu acredito que hoje muita gente vai sair daqui pronta a uma nova vida. Até crente velho que aqui ande. Não, o pastor está certo, a palavra está certa. Hoje sim eu vou mudar de história. Hoje Deus vai começar a tomar conta da minha vida. Vou-me entregar completamente à sua palavra. Acho que não tenho ninguém. Amém, eu sou o primeiro a dizer amém. E sabe o que é que acontece, meu amado? Quando Jesus nos liberta-nos intelectualmente, deixamos de ter aqueles paradigmas aqui, e liberta-nos emocionalmente, Ele está pronto a libertar-nos fisicamente de qualquer doença. Você acredita que Jesus cura? Ele liberta-nos de todas as dependências e vícios. Eu não entendo como é que há pessoas na igreja com vício de fumar, vício de se embriagar, vício de pornografia, de mentir. Oh, irmão, a mentira. Ouça, meu amado. Não há vícios bons e nem maus. Não mintas. Nunca. E se algum dia prometeste e não conseguiste cumprir, você é o primeiro a dizer, antes que alguém te chame a atenção, diga, quero lhe pedir desculpa porque eu não consegui cumprir a minha palavra. Não só vais ganhar mais amigos, mais clientes, vais ganhar o respeito de todos aqueles com quem tu falhas. Sabe que é mau falhar com o próximo, você concorda comigo? Mas pior é não pedir desculpa. Não dizer, meu amigo, eu falhei contigo. Desculpa-me. Esse é o maior problema hoje nas comunidades. Porque somos crentes, acha que o crente tem que aguentar com a nossa má educação, com os nossos erros, o nosso improfissionalismo. Achamos que o facto de eu ser crente me dá o direito de fazer o que me apetece. Por seres crente, dá-te o direito de ser perfeito. Por seres crente, dá-te o direito de fazer o melhor. Por seres crente, dá-te o direito de servir melhor ainda. E Jesus quer, quando Jesus liberta-nos dessas coisas. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria dizer nesta manhã, a quem estiver online vendo esta mensagem, seja hoje, seja daqui a 10 anos, a mesma mensagem para ti. Deixa que Jesus te liberte. Liberte-te do passado. Passado que te amarrota, que te aprisiona. Esse passado que te faz mal. Tu até és capaz de estar certo com problemas do passado, que ainda hoje te machucam, mas que te tornam escravo. Liberta-te de todas as tuas queixas de justiça. Bem-aventurados os que sofrem injustiça por causa do meu nome.
Quantas vezes nós perdemos porque não queremos envergonhar o nome de Jesus? Muitas vezes temos razão. Davi diz que pagou o que não roubou. O apóstolo Paulo disse: sofrei o dano. Amados, a libertação que há em Cristo é uma libertação plena. Nos liberta dos traumas de infância, nos liberta da dor, nos liberta da ofensa, nos liberta da raiva, nos liberta do ódio, nos liberta da vingança, nos coloca em nós o fruto do Espírito, porque quando Jesus liberta a nossa vida, quando se dá um novo nascimento, verdadeiramente seremos livres. Passamos a ter uma boca para falar das bênçãos de Deus e não da desgraça que há no mundo. Passamos a ter liberdade de falar do amor de Jesus Cristo àquele que não tem amor. Passamos a dar esperança a quem não tem esperança. Porque quando Jesus nos liberta para libertar. Foi o tema de uma conferência que nós tivemos, livres para libertar. Alguém se lembra dessa conferência? Hã? Foi o primeiro, não foi o restaurante do altar? Já não me lembrava, exato, ainda bem. Foi o segundo. Livres para libertar, foi o pastor Tony Silveira, exatamente. Foi o Tony Silveira, não foi? O primeiro ano foi o João, o segundo foi o Tony Silveira. Da Madeira, sim senhor. Meus amados, nesta manhã eu quero terminar a fazer um convite. A irmã Keila não pode encostar aí a cabecinha, se não apaga as luzes dos nossos irmãos. Queria fazer um convite. Eu pedia que todos, até sentados, fechemos os nossos olhos. Podem ficar todos onde estão. Não venha ninguém. Não. Rodolfo, não é preciso. A Corine chega. Desculpa lá. Peço desculpa. Mas ficasse bem quietinhos na casa do Senhor. Agora. Feche os seus olhos. E vamos ver se somos mesmo livres. Há alguém livre neste lugar? Talvez tu sintas onde estás que há áreas na tua vida que não estão livres. Eu sei, vamos ter uma conferência incrível. Vai tratar de muita coisa do nosso coração. Vai nos libertar de muita coisa. Mas olha, pode começar já hoje. Se tu estás aprisionado por alguma área espiritual, por alguma coisa, por algum vício, mas hoje queres que Jesus te liberte, eu peço que no lugar onde estás fiques de pé. Eu quero orar por ti. Não tenhas vergonha, porque ninguém deve ter vergonha que precisa de Jesus. Ninguém deve ter vergonha. Fica de pé, não tenhas vergonha. Irmãos, é para todos estar de olhos fechados, não é para ver quem é que se levanta. Eu não vou chamar à frente por causa da história do Covid, não vou impor mãos, mas vou orar. E nós também vamos orar. Um lugar onde estás, se sentes que há áreas que precisas que Jesus te liberte, fica de pé, por favor. Eu quero orar por ti. Seja que área for, a área que tu sentes que se não fores liberto, não consegues deixar que Deus te guie de forma completa. Se tu queres Deus no teu coração, se queres Jesus na tua vida, não importa se serves no altar, não importa se pregas a palavra, não importa qual é o teu problema, não vou questionar-te, mas eu quero orar por ti. Hoje é o dia da tua liberdade. Hoje é o dia do teu 25 de Abril espiritual. O dia em que sais debaixo de uma ditadura que está te aprisionando, amarrando, machucando. Hoje é o dia da tua vitória. Mais alguém se quer levantar? Agora vamos todos ficar de pé, para juntos e unânimes, com o nosso irmão que está em pé. Vamos interceder por todos os que se levantaram. E vamos orar. Será que tu consegues orar pela vitória desta pessoa que se levantou? Será que tu consegues ser um intercessor de tal maneira que sofras como ele está a sofrer?
Então eu vou pedir que todos levantemos as nossas mãos e vamos interceder por estes amados que se levantaram. Levanta as tuas mãos e intercede. Intercede. Não precisas de ter com quem se levantou. Só precisas de orar. Pai, liberta o meu irmão. Liberta esta pessoa que se levantou. Irmão, não sabes o que é, nem tens que perguntar. Só tens que interceder. Fecha os teus olhos no lugar onde estás. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nesta manhã eu oro a Ti, para que Tu olhes sobre todos aqueles que têm levantado, têm-se colocado de pé, para dizer: eu preciso de liberdade, eu preciso ser liberto nestas áreas. Pai, em nome de Jesus eu peço para que o Teu Espírito possa tomar conta destes corações. Tu possas entrar nas suas vidas e trazer uma vitória completa, uma vitória eficaz e definitiva, de tal maneira que cada um deles possa se tornar livre para libertar os outros, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um dos que se levantou e aqueles que não se levantaram e deviam ter levantado, que o Teu Espírito contenda e convença de tudo o que há para convencer. Eu oro também por cura dos corpos que precisam de cura, por libertação emocional, libertação de traumas, libertação de qualquer área emocional que esteja destruindo, afetando, diminuindo a capacidade de cada um de te servir. Eu oro por libertação em nome de Jesus. Eu repreendo todo o espírito contrário ao Teu e declaro vitória em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, todo o povo neste lugar vai dizer amém. Amém. E vamos dar um aplauso a Jesus pela vitória do nosso irmão.